Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Sempre enfrentando os desafios, o nosso Cooper News SC já está começando. Veja os destaques de hoje. Caprinocultura é impulsionada em Santa Catarina pelo desenvolvimento genético. Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, mostra a educação cooperativista na prática. Epagre capacita agricultores em jardinagem e paisagismo de olho no turismo rural. O diretor executivo da FECOAGRO recebe comenda do Legislativo catarinense. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover o maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, bitotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Hoje o programa parceiro Agro, Saúde e Cooperação vai falar do desenvolvimento da caprinocultura em Santa Catarina. Esse é um ramo importante no agronegócio que vem crescendo a cada ano. Por meio do desenvolvimento genético, estamos produzindo carne de caprino de alta qualidade. Além disso, a união de várias instituições projeta avanços para o setor. Junto com o repórter Diego Antunes, vamos mostrar o tamanho desta cadeia produtiva. Se tem uma atividade rural que se adapta perfeitamente às características do agronegócio catarinense, essa atividade é a criação de cabritos. A caprinocultura é considerada de fácil manejo, não exige áreas planas e nem grandes investimentos em galpões de criação. Diversifica os negócios e é ideal para a agricultura familiar típica do nosso estado. Hoje, Santa Catarina possui um rebanho de quase 44 mil animais e 3.800 empreendedores rurais empenhados em entregar para o mercado carne e leite de alta qualidade. Nossa equipe foi até o município de Irani, na região meio-oeste, para conhecer a Cabanha Vitória, um local especializado na reprodução de caprinos puros de origem e reprodução genética. Seu Alberto, o filho Ayrton e o neto Otávio são as 3 gerações da família Fabrício. Hoje, o capril é destaque na atividade, mas o início foi diferente. Seu Alberto, a produção aqui da propriedade da cabanha começou com o senhor, mas na verdade era para subsistência, era pouca coisa, nada muito profissional. Como é que foi esse começo? O começo que eu comecei, tá criando para nós comer carne, né? Até eu ganhei uma cabrita uma vez numa festa que teve aqui no Irani, numa rifa.
daí estava prenha. Daí nós tínhamos uma criação de gado por baixo, eu sortei ela ali para criar lá. Daí que ela criou, daí me influiu e vou comprar mais uma. Daí comprei mais uma e um bode. E a outra criou também, daí dali que começou já de uma, já no começo já tinha 5, depois tinha, no tempo ali eu tinha 32 cabritas. Hoje a gente está vendo que é um comércio, uma coisa muito boa mesmo, para produzir carne para comércio e genética. Estou meio surpreendido até com o que está acontecendo. Ao todo, são 140 animais, sendo 5 reprodutores. A produção em escala comercial começou em 2018 e impulsionado pelo Ayrton. Quando a gente começou a estudar um pouco caprinocultura, a gente viu que nós estávamos criando uma raça que não era específica para carne. Era uma raça de cabra, a gente chama de cabra comum e tal, que tinha traços de raça de leite e tal. Então a gente foi buscar uma raça específica para a produção de carne. Foi aí que a gente se deparou com a raça Boer. A raça Boer é originária da África do Sul e se adaptou bem aqui no Brasil. A virada de chave, na verdade, da gente ir buscar uma genética boa, foi que quando a gente decidiu criar um animal pensando comercialmente para carne, nós começamos a procurar aqui nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e nós vimos que a região sul ainda era muito dependente ou muito carente de animais de boa genética ou animais puros de origem. Aí que a gente pensou em criar uma cabanha de genética para fornecer e para suprir essa demanda dos estados do sul. A Cabanha Vitória foi a primeira a obter registro na Associação Brasileira de Criadores de Caprinos e é a precursora no manejo de animais puros de origem. Graças ao investimento em melhoria genética por meio da transferência de embriões e na fertilização artificial. A gente vem fazendo um trabalho ao longo desse tempo na busca de melhoria genética. Hoje a gente faz a transferência de embrião na propriedade, que é uma técnica. O que a gente buscou nesse tempo aí? Fazer transferência de embrião, mas utilizando FIV, que é a técnica de, ao invés de você gerar um embrião na própria doadora, no corpo da cabra, você gera esse embrião num laboratório, né, e depois vem e implanta nas... Então aqui nasceu, em fevereiro de 2022, o primeiro Boer do Brasil proveniente de FIV. Parceria nossa com o Laboratório de São Paulo. O manejo dos animais é facilitado pelas boas condições da propriedade. Os animais ficam uma parte do dia no pasto e outra dentro do galpão, onde recebem ração concentrada de milho e soja e com 15% a 22% de proteína. Algo importante a ser destacado na criação das cabras é que a alimentação é a base de concentrado para os animais de corte, mas também o feno, o mesmo da bovinocultura. Lá no campo, os piquetes podem ser menores, porque o espaço também é bem reduzido, importante para pequenas propriedades. E ainda, a gente precisa destacar a genética, que faz toda a diferença para a comercialização desse tipo de animal. São condições atrativas para uma atividade em franco crescimento. A caprinocultura tem algumas vantagens assim que eu falo, que é o seguinte: o cabrito ele não precisa de relevo plano. O cabrito ele se adapta em relevo plano, em relevo montanhoso, rochoso, sabe? Ele se adapta nessas situações. A outra grande vantagem, ele não precisa de grandes áreas para você criar. Onde você tem uma vaca se alimentando, tu pode alimentar 10 cabras. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje no quadro Temática, a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, apresenta o tema Educação Cooperativista na Prática. As novas gerações, conforme chegam às cooperativas, trazem consigo novas culturas e padrões de comportamento. Nesse contexto, as cooperativas têm um grande desafio de reter esses cooperados e planejar o futuro deles como líderes. Para isso, é preciso dar devida atenção à educação cooperativista. Sobre isso, eu vou conversar com a Thaís Duarte, que é doutora em Estudos da Linguagem, pós-graduada em Planejamento e Gerenciamento Estratégico,
e consultora em desenvolvimento de líderes. Thaís, seja bem-vinda, tudo bem? Bem, muito obrigada pelo convite. Thaís, no seu ponto de vista, o que é educação cooperativista e por que ela é tão importante nesse processo de retenção de cooperados e formação de lideranças? Eu vou até um pouquinho antes, porque eu penso o seguinte, a educação ela vai acompanhar toda a jornada desse cooperado, desse associado, certo? Então, para eu poder pensar em valorizar e reter, eu tenho que primeiro conseguir atrair. Então, a gente já sabe que existe aí uma dificuldade de atrair, está sendo discutido isso aqui no Congresso, né? Mas a partir do momento que eu consegui, então eu trouxe esse novo cooperado, esse novo associado, esse sócio para a cooperativa. E aí, como é que eu vou fazer para que ele consiga compreender o que efetivamente o cooperativismo tem de diferente em termos de modelo de negócio? A educação, ela precisa ser esse plano de fundo que vai ser contínua. Então, eu gosto de dizer assim, existe uma diferença entre educar para cooperar, que é essa educação que eu faço para atrair, para trazer, para mostrar para a comunidade o que é a cooperativa, e a educação cooperativista, que isso tem que ser estratégia do negócio, porque daí eu vou conseguir formar o pensamento cooperativista nesses jovens, e que vão ser os futuros líderes. E esses cooperados, né, dessas gerações mais novas, eles têm mesmo, né, uma cultura diferente? Quais são as principais diferenças, né, nessa jornada desse cooperado jovem? A gente sente diferença em várias gerações, né? Essas diferenças já vinham sendo percebidas, mas talvez não tinha havido um impacto tão grande ainda pela questão das urgências, do imediatismo. Então, as gerações anteriores, diga-se a silenciosa, o baby boomer, a geração X, óbvio que já existia ali algumas diferenças e eram a olhos vistos, a gente percebia isso. Mas eu digo assim que o geração X, ele tinha um pouquinho mais de paciência para as coisas acontecer. É a minha geração, a sua geração. Quando chega o millennium, ele é mais imediatista, ele quer que as coisas aconteçam mais rápido. E o geração Z, que é o nativo digital, ele realmente vem com uma mentalidade ainda mais diferente, tá? Então isso aí não tem como a gente mexer. Mas vamos pensar o seguinte, tem coisa boa nisso. O que eu tenho percebido é que a geração Z, que é essa geração agora de 20 e poucos anos, né, eles já vêm com um pensamento mais aberto para o cooperativismo. Pensa comigo, eles exigem inclusão, eles exigem diversidade, eles exigem essa equidade, eles já têm isso incutido no pensamento deles, só que eles não sabem que isso é cooperativismo. Então, o que a gente precisa é realmente ter uma comunicação estratégica e efetiva para mostrar para eles que nós estamos alinhados a esse pensamento e que faz muito sentido tê-los aqui conosco. O nome do evento, né, o tema do evento é Projetando um Futuro Mais Coop, né? Isso. E qual que é o papel da educação cooperativista, né, nesse cenário, pensando nessa construção, né, de um futuro mais coop? Eu acredito que, hoje até foi muito interessante, né, quando a palestra da Amy, ela trouxe que desde a década de 1940 que já está se dizendo que o Brasil é o país do futuro. Então é o Brasil do futuro, país do futuro. Mas depois a gente viu aqui com a Marta, né, e até com esse livro que foi lançado aqui, que realmente o futuro é coop, não é uma frase feita, é uma frase estudada, entendida. E isso só foi possível por conta da educação. Então, a mesma educação que conseguiu mostrar esse caminho é a educação que a gente precisa utilizar para disseminá-lo. Então, quando eu tenho um processo, educação não pode ser projeto. Não é começo, meio e fim. Thaís, quando às vezes eu pergunto, né, quais são as atividades, as ações de educação cooperativista? Eu faço integração de novos cooperados. Ok, a integração de novos cooperados, ela é uma das ações. E depois, esse cooperado vai ficar quantos anos na cooperativa sem nunca mais a gente falar sobre isso, falar sobre gestão, participação, organização do quadro social e etc. Então, eu preciso vê-la como um processo. E por processo, eu entendo que ela tem que ter continuidade, ela tem que ter indicador. Eu preciso poder mensurar. Aquilo que eu não meço, eu não gerencio. Então, eu faço uma ação de educação, se eu não faço uma mensuração daquele resultado, eu não consigo entender qual foi o impacto daquilo na ponta. O quanto que efetivamente teve.
né? Não é só colocar um vídeo online e dizer que pronto, eduquei. Não é assim, né? A gente precisa entender essas características. Cada momento da jornada do cooperado, ela pede uma ação diferente, porque ele tem mais ou menos maturidade cooperativista. Tá? Então a gente consegue ir trabalhando isso e renovando. É como se fosse uma renovação de votos, sabe? Eu tenho que fazer uma renovação de votos para eu entender se esse modelo continua fazendo sentido para mim. A seguir, os assuntos que teremos depois do intervalo. Epagre capacita agricultores em jardinagem e paisagismo, de olho no turismo rural. O diretor executivo da FECOAGRO recebe comenda do Legislativo catarinense. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. No oeste catarinense, a Epagre desenvolve ações de incentivo ao embelezamento de propriedades rurais por meio da jardinagem. A ação oferece cursos de capacitação em floricultura e paisagismo. É nessa atividade que muitas famílias descobrem talentos e prazeres em cuidar da casa e criar um novo ambiente altamente benéfico para a saúde. Depois de conhecer o seu Antônio e a dona Neuci, lá do município de Modelo, região oeste catarinense, hora de visitar algumas propriedades em São Carlos, Saltinho e Palmitos. Locais que também aderiram ao projeto da Epagre de incentivo ao embelezamento das casas por meio da jardinagem. A jardinagem, o paisagismo e a organização dos arredores, ela é uma meta do programa social da Epagre, onde a gente pensa o bem-estar e a qualidade de vida da família também. Então, dentro dessas metas, né, do programa Capital Humano e Social que a gente trabalha, vem então essa questão da jardinagem. E de que forma? Uma orientação com as famílias, uma visita, uma motivação e também a parte das capacitações. Então a gente chama as famílias, mostra algumas bases sobre jardinagem, sobre paisagismo, combinação de plantas, combinação de flores, os canteiros, né? Então a gente mostra alguns exemplos para as famílias então poderem implantar na propriedade. Primeira parada é na propriedade da dona Sidônia, em São Carlos. Após conquistarem a casa própria com o Banco da Terra, a família foi prosperando com a pecuária leiteira e a fabricação de mel. Hoje podem cuidar de cada cantinho da casa com satisfação e orgulho do que construíram. Olha, não tinha nada. Era grama louca, a gente cortava, mas não tinha flor, nada, né? Não tinha, era porque era grama aquelas de potreiro, né? Não, agora a gente já deu umas melhoradas ali na grama ali no jardim. Essa era em 2017 para 2018. A gente fez, nós não tinha nada de flor. Como a gente deu a prioridade para ir trabalhar na roça, né, para conseguir pagar o Banco da Terra e as dívidas, né, daí a gente
não tinha aquele tempo, né? Tinha 2 crianças pequenas e daí a gente não se pegou o tempo de fazer a jardinagem, mas de 2017 para 2018, daí como deu a oportunidade de eu fazer o jardim e daí nós começamos, mas eu que tenho que agradecer é a Lília. Foi ela que veio ali, desenhou para mim o jardim, fez tudo, né? O que eu tinha que plantar, as plantas, tudo, né? E tenho que agradecer a Lília. Foi ela que me está ajudando dia a dia e passo a passo. As plantas fazem bem, sim, fazem. Se tu vê uma florzinha, hoje tu vê um botão, amanhã já é uma flor, daí tu vai lá ver a cor, essa outra vai abrir outra cor e assim vai. Faz bem para a gente mesmo as flores. Para mim deu resultado, eu estou gostando. A Sidônia e a família Schleicher aqui, eles são um exemplo na questão da jardinagem, né? Porque quando eles chamaram a gente para iniciar e pensar num projeto junto, né? A gente veio, fez orientações, trabalhou com as plantas que eles já tinham, ou com plantas que elas podiam comprar, ou com plantas perenes, ou que podiam fazer trocas entre as vizinhas. E a família se dedicou muito, né? Então teve uma troca interessante aqui daquilo que a gente orientou e aquilo que eles colocaram em prática. Né? Eles fizeram sempre com muita dedicação, com muito carinho, foram atrás, se interessaram pelo assunto da jardinagem, né? E hoje então, depois de alguns anos, né, trabalhando, eu sempre digo que jardim, ele não é um projeto de hoje para amanhã, né? Você vai ver o resultado de um jardim depois de 6 meses, depois de 1 ano. Seguindo, visitamos agora a Dona Érica em Saltinho. Ela foi uma das primeiras a integrar o projeto. Nós já vimos uma região que também se valorizava muito essa cultura que é Trestilhas, de ter os arredores bem arrumados, né? Então a gente parece que se sente bem melhor e se sente feliz em morar num ambiente onde que os arredores estão cuidados, né? Na medida do possível a gente tem feito, né? E a gente busca sempre manter, cultivar isso, né? Para receber bem as pessoas que vêm, né? E para a própria satisfação pessoal, né, da gente, né? Trabalho dá. Por exemplo, que nem agora começa a grama a crescer bastante, tem que aparar a grama semanalmente, né? E o jardim também, a gente tem que adubar com frequência, tem que fazer a poda, né? Desde as roseiras também, a poda. As orquídeas fazer o replantio quando for a época, né? Quando dá mudas, que nem agora já tem muitas, a gente vai ter que colocar nas árvores. Mas eu digo assim, para mim não é um trabalho, é um prazer, é uma coisa, uma terapia, né? Porque a gente vai mexer no jardim, tanto no jardim como na horta, uma coisa assim, parece que a gente se desestressa completamente, isso é prazeroso, né? E depois quando você vê o resultado que você consegue manter, que fica assim de uma forma apresentável, agradável, é um prazer, é uma coisa muito prazerosa, né? Não é um trabalho, é um prazer mesmo, uma coisa que dá, você ganha muito mais de volta do que o trabalho que a gente coloca nessas horas, né? Nessa propriedade que estamos hoje, por exemplo, é um lugar que tem muito amor, tem muita dedicação, tem muito comprometimento, né? Então, por isso que está bonito assim, desse jeito, né? Nós fizemos o trabalho EPAGRE de orientar, mas quem executa, quem deixa bonito fazer é a família. Em Palmitos, hora de conhecer o trabalho do seu Mário e da Dona Iride. Capricho não falta na casa, que até lembra uma praça ou uma pousada rural. Nós gostamos muito de flores, jardim, daí a gente recebe a família, os amigos, daí pensamos em fazer um lugar assim, né, pra gente passar horas, daí parece que é uma terapia, daí a gente não fica tão doente, né, e fazer o que gosta, né. E tem que ter amor também para ter as coisas, né? Isso dá trabalho, mas com amor tudo a gente consegue. Uns 4 anos atrás, aqui o terreno era bastante feio, era pura pedra, né, branco. Daí puxamos o pé da cidade terra para a cidade para cá. Nós pagava cargas de terra
Daí fazemos devagar o quiosque, né? Fazemos, né? No ano fazemos. Daí comecei a plantar flores e paisagismos, coisas, os decks, né? As coisas aradas, né? As árvores de sombra, as árvores naturais, deixei tudo como estava, né? Não destruí nenhuma, né? Nós sempre tinha lugar pequeno, que nós sempre era para lá só. E aqui não tinha nada, né? Daí agora avancemos para cá também e lá também está continuando, essa casa, por tudo, está tudo cheio de flor, né? Visto o trabalho que nós já temos, né, com muitas famílias aqui do município, no sentido de melhorias de arredores e voltados para a jardinagem, é que a gente usa como exemplo aqui a propriedade da dona Iride e do seu Mário, né? Inclusive já encaminhei algumas famílias para visitar aqui, né, para ver se estimula também, né, que eles venham a fazer algo não igual, mas um pouco melhor, para gerar um prazer de morar onde estão, né? E com isso, com certeza, gerando uma melhor qualidade de vida, porque se você está num ambiente desse, ele é saudável, né? Ele é gostoso, é alegre, ouvindo o canto de pássaros no meio desse ambiente florido. Não tem, né, como comparar ou avaliar uma situação assim, né? É muito linda. O diretor executivo da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, FECOAGRO, recebeu a comenda da Assembleia Legislativa por serviços relevantes prestados à comunidade. A reportagem do programa de TV Estado de Excelência. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina realiza sessão solene de outorga da comenda do Legislativo catarinense a um dos profissionais mais dedicados à causa do cooperativismo. Ivan Ramos, diretor executivo da FECOAGRO. Primeiro quero dizer que o Ivan merece muito mais. 40 e poucos anos só no cooperativismo, uma participação ativa, inclusive quando eu fui prefeito de Concórdia, presidente da Cooperda, ele esteve junto. Quando fui secretário de Agricultura, por 2 vezes, ele esteve comigo fazendo a chefia de gabinete, foi secretário de governo também, de administração. É um elemento indispensável para o cooperativismo e para a comunidade. Então essa homenagem é mais do que merecida. Um cidadão catarinense merece respeito. O Ivan Ramos tem uma história com o cooperativismo, tem uma história de trabalho com Santa Catarina, com o agronegócio, já exerceu várias funções públicas e um homem que tem uma história muito rica. E por isso nós decidimos homenagear com a comenda do Legislativo catarinense, indicação que foi aceita, e nós estamos muito felizes com esse dia, com esse momento, poder homenagear um ilustre cidadão catarinense que tem tanto contribuído para o desenvolvimento do agro catarinense com o cooperativismo. Foi uma distinção muito especial do deputado Altair por ter lembrado de alguém que mesmo nos bastidores contribui para a comunidade. Então essa comenda realmente é a primeira que eu recebo e vou ser muito grato ao deputado Altair pela indicação. Olha, uma homenagem importante, né? Aliás, esse é um grande momento para o Parlamento catarinense, que é o momento em que o Parlamento homenageia entidades, pessoas que de uma forma direta ou indireta contribuíram para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e através dos seus gestos e suas ações são merecedores desse momento ímpar e importante do Parlamento catarinense. E o Ivan é uma pessoa querida por todos nós, ela tem uma passagem no cooperativismo, junto à FECOAGRO, sempre trabalhando, cuidando dos interesses dos nossos agricultores, e é chegado o momento deste grande reconhecimento também, essa figura maravilhosa, pessoa muito querida por todos, que é o amigo Ivan. E com a comenda recebida por Ivan Ramos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o nosso Cooper News SC termina por aqui, deixando para você um grande cooperado abraço para você e sua família, e até amanhã.